série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo a quarta parte desse livro, que se trata do terceiro capítulo, que tem como título Solução de alguns problemas por meio da doutrina espírita. Nesse capítulo, Kardec, junto aos espíritos, responde algumas perguntas de uma forma sucinta e bem esclarecedoras de alguns temas. Nós estamos vendo o tema O Homem durante a Vida Terrena. Nós dividimos eles em alguns vídeos para que a gente possa explicar todas essas perguntas que acabam aí demorando um pouquinho na nossa explicação. E, dando continuidade, a próxima pergunta é: por que o homem não conserva a recordação de suas vidas pretéritas? Ela não é, por acaso, útil ao seu progresso no futuro? E ele pede então para que veja na página 64 desse livro sobre o esquecimento do passado. Nós já falamos, né, lá atrás, no começo, né, porque nós já fizemos vários vídeos aqui explicando, e ele explica, né, que o esquecimento do passado, né, quando o espírito, né, reencarna, ele esquece, tem um véu do esquecimento para que ele não se lembre das coisas que ele fez no passado. E ele explica que é importante ter a lembrança, mas o espírito precisa lembrar quando ele está no plano espiritual, não no plano encarnado, né? Então, ele dá como exemplo, se na outra existência corporal, se a gente soubesse que a gente tinha sido enforcado, não seria angustiante? Ou se a gente soubesse que a pessoa que a gente convive ali do lado, a gente fez o mal, será que a gente ia querer, a gente iria amar aquela pessoa? Será que aquela pessoa ia amar a gente sabendo que a gente prejudicou ela? Então esse véu do esquecimento é justamente para que encarnados na vida carnal, corporal, a gente possa resgatar e conseguir a nossa evolução, para que quando a gente retornar ao plano espiritual, a gente então recobre a nossa consciência, né, do que nós fizemos, e nós vamos saber se a gente conseguiu ou não os nossos objetivos aqui na Terra. E a próxima pergunta: qual é a origem do sentimento chamado consciência, né? Ele explica que a consciência é a lembrança nossa das nossas outras existências, né, do que a gente teve, e que só que algumas vezes o homem não consegue ter esse acesso à sua consciência, né? Ele acaba não tendo propriamente dita essa consciência, né? Ele não consegue associar na sua vida carnal, né? Então a consciência é o que a gente consegue carregar das nossas existências anteriores, né? Ele explica que o homem acaba não tendo força suficiente para poder manter essa consciência, né? Então é onde a gente acaba escorregando ali e cometendo algumas falhas, né? O homem tem livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade, né? E ele explica que se o homem tivesse sujeito à fatalidade, entraria que não teria justiça divina. Então, tipo, aqueles que sofreriam penas, então eles sofreriam penas injustas, porque uns sofreriam penas e outros não. Então, onde estaria a justiça, né? Porque é aquela história, né? O professor ou o pai, né, vai castigar o filho, ele tem lá 3 filhos, ele vai castigar os 3 filhos porque um fez a arte. Não, né? Ele vai ali punir aquele que fez aquela arte, né? Então, é a mesma coisa, né? Se uma pessoa rouba a casa, né? E aí todo mundo tem que ser preso porque aquela pessoa roubou a casa, né? Ou a gente tem que pensar assim, a punição vem para aquele que ele fez o ato errado. Então entra o livre-arbítrio. Então, sim, é livre-arbítrio e não fatalidade, não é acaso do destino, né? Então você vai colher aquilo que você plantou. Então a gente vem, né, a justiça divina, ela vai acontecer de uma maneira porque a gente plantou, porque a gente agiu de uma maneira errada. Deus foi criador do mal, e ele explica que Deus não criou o mal. Deus estabeleceu as leis, né? E essas são para que sejam boas. O homem, como ele tem livre-arbítrio, né, ele acaba desobedecendo essas leis e aí acaba então cometendo as suas infrações e ocasionando mal. O homem nasceu bom ou nasceu mal? Ele explica que precisa distinguir o homem da alma, né? As almas foram criadas simples e ignorantes. Os homens, quando encarnados, que receberam essas almas, eles vão tendo as suas tendências, as suas virtudes, para o bem e para o mal. E aí, através
do seu livre-arbítrio, ele pode desenvolver mais tendências para o mal, como também mais para o bem. Então, isso vai mudando de acordo com o seu grau de adiantamento, né? Então, o homem, ele recebe o corpo, né? Vai receber o espírito, aquela alma, e ela vai ter, vamos dizer assim, uma história, né? E de acordo com o seu grau de adiantamento. Então, às vezes, ele vai ser mais adiantado, com tendências mais ao bem, ou ele vai ser mais atrasado, com tendências mais ao mal, né? Qual é a origem do bem e do mal existente na Terra? E por que é mais mal do que bem? Né? A origem do mal na Terra, ele explica que é sobre a imperfeição dos espíritos que aqui estão encarnados, né? E ainda a predominância do mal, justamente por quê? Porque nós temos um mundo mais inferior, a Terra é considerada um mundo mais inferior, porque os espíritos ainda estão num grau de evolução mais inferior. Então, conforme o adiantamento, né, dos espíritos, vamos passando para outros mundos, onde há uma predominância do bem e não do mal, né? Então, isso é devido a um tipo, vamos dizer assim, o público, né, que se encontra aqui. Então, a Terra é um mundo das imperfeições, onde nós viemos para resgatar, que ele ainda explica, né? Alguns vêm para fazer as suas provas e outros as suas expiações, né? Qual a causa dos males que aflige a humanidade, né? Então, ele fala que aqui, os espíritos, né, pouco adiantados, eles vão estar, então, encarnando para que eles possam receber a sua educação, né? E de expiação para aqueles que são espíritos culpados, né? Que vieram, então, para se redimir e reconsiderar os seus erros e a sua evolução. E hoje a gente sabe, né, que a gente vê através dos estudos que a Terra está passando por modificações para que ela possa, então, um mundo de regeneração. Então, conforme a evolução, né, dos espíritos, as provas, as expiações que vão tendo, ela vai sofrendo modificações e os espíritos, né, têm que ir acompanhando. E aqueles que não acompanharem, não conseguirem evoluir para que ela se torne um mundo de regeneração, eles vão ser, então, encaminhados para mundos como é a Terra, né, mundos inferiores. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto o homem de bem vive na aflição? Né? Ele explica, então, que as pessoas, cujo pensamento, ele de injustiça, né? Ele explica, então, que as pessoas de mal, elas vão ter, então, a sua punição, vão ter, então, a sua... todo mundo, né, pela justiça divina, vai ter, então, ali o seu momento do julgamento, né? Então, para explicar melhor dizendo, né? Então, todos nós vamos, pelo bem ou pelo mal que nós praticamos, a gente vai ser responsável por isso. E, então, a hora que nós voltarmos ao plano espiritual, a gente vai ver se a gente conseguiu ou não ali cumprir a nossa missão, a gente conseguiu cumprir nossa meta aqui na Terra, né? E as pessoas que são de bens, que são evoluídas, né? Elas também vão se receber por isso. Então, todos aqueles, tanto aqueles que fizeram mal, quanto aqueles que fizeram o bem, vão receber, né? E as aflições das pessoas que são de bem, muitas das vezes é por conta, né, do pensamento, dali, né, de saber às vezes das injustiças das outras pessoas, né? Então ele vem nos explicar que todos nós vamos ter, né, que o espírito, ele vai receber, então, de acordo com o seu grau de adiantamento, né? E aí o homem, ele também vai conseguir, o espírito, né, vai conseguir a sua recompensa. Então hoje, como nós encarnados, nós temos os nossos merecimentos e de acordo com o que a gente tem do nosso livre-arbítrio, né? Então a gente tem que sempre procurar o nosso melhoramento para que a gente consiga, então, alcançar os nossos objetivos, né? Então a gente tem que sempre estar ali orando e vigiando os nossos pensamentos, né? E aí a última pergunta de hoje: por que nascem uns na indigência e outros na opulência? Porque alguns nascem cegos, surdos,
mudos ou sofrendo de enfermidades incuráveis, enquanto outros desfrutam de todos os seus dotes físicos. Isso é obra do acaso ou da providência, né? Então ele explica já mais uma vez, né? Como seria a justiça divina? Isso, né? Se ele falasse assim, não, eu quero que o fulano nasça assim, eu quero que o Beltrano assim e o ciclano assim. Então, ele fosse por denominação. E na verdade não é assim, né? Lá já explicando, nós já explicamos, todos nós fomos criados almas, espíritos ignorantes, né? Nós fomos criados ali sem tendência a mal, sem tendência a bem. E no livre-arbítrio nós fomos criando as nossas próprias tendências. E nós fomos tendo existências, essas existências nós fomos criando experiências e carregando escrevendo ali a nossa história, né? Carregando a nossa trajetória. E hoje nós estamos na nossa condição de acordo com o nosso merecimento e também de acordo com o que nos foi planejado lá no plano espiritual. Então, nessa vida, a gente foi destinado a resgatar isso, isso e isso. Então, nós vamos vir nessa condição para que a gente possa resgatar isso e isso. O que se a gente vai conseguir cumprir a prova ou não, a gente só vai saber quando a gente voltar para lá. Mas todos aqueles que sofrem, né, que têm algum problema de saúde, eles encontram a maneira deles resgatar nisso nessa existência, né? Então, tudo que tem, né, tem pessoas que têm tanta condição e outros tão pouca condição, tudo são provas. E ele explica aqui que aqueles que têm muita condição é uma prova muito, vamos dizer assim, muito forte, né? Porque ele precisa saber e fazer o bom uso de toda aquela fortuna, né? Só que ele explica que muitas vezes muitas pessoas não conseguem. E a gente vê, às vezes, pessoas que tiveram muita condição e depois perdem tudo, porque não conseguem administrar, não conseguiram cumprir a sua meta nesse sentido. E aqueles também que têm pouca condição, que são pessoas desfavorecidas nessa existência, talvez na outra existência fizeram mau uso da fortuna que tiveram, foram pessoas arrogantes, né? Então isso tudo mostra o quanto o nosso livre-arbítrio ele nos vai dizer. Então hoje a gente precisa entender que se hoje eu fizer uma coisa, amanhã eu vou responder. Não pode ser amanhã, mas pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, pode ser na outra existência. A gente sempre vai colher aquilo que a gente plantou. Então não adianta a gente querer cruzar os braços e achar que a vida nossa vai mudar, que não vai, né? A gente precisa então trabalhar e mudar o nosso pensamento, a nossa moral, o nosso intelectual. A gente precisa buscar o nosso desenvolvimento. A gente veio e a gente tem que aproveitar essa existência, né? Não deixar passar, essa eu vou deixar passar, na próxima vida eu penso que eu vou fazer na minha existência, né? A gente precisa refletir muito aí sobre isso, né? Espero que tenha ficado claro, espero que eu possa ter esclarecido essas perguntas junto a vocês. Não deixe de nos acompanhar, não deixe de nos seguir. Semana que vem é a última parte desse tema que nós estaremos vendo. Um ótimo domingo a todos, um abençoado semana para todos nós, uma abençoada semana e gratidão.